noite. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da quarta-feira, tá? Hoje é o estudo referente ao livro Mensagens do Astral. Não está na biblioteca porque eu estou realizando o estudo, tá? Depois a gente recoloca lá, tá? Mensagem do Astral, o livro de Mestre Ramatiz, psicografia de Ercílio Mais. Esse livro foi editado pela primeira vez em 1956. Tá? É um livro que fala basicamente sobre as questões do Apocalipse. Tá? Questão do final dos tempos, fala de profecia, fala sobre um monte de coisa. No último estudo que nós realizamos, não sei se vocês se lembram, quem esteve, nós falamos sobre os três reis magos. Baltazar, Melchior e Gaspar. Tá? Nós falamos bem, nós procuramos aprofundar, até porque esse último estudo, se eu não me engano, foi em novembro. Né? Foi antes do Natal, ver como é que são as coisas. A gente não programa isso aí, né? Foi uma coincidência, se é que existe, né? Foi muito legal, quem participou aqui foi muito legal. Tá no site, e assim, ó, a nossa impressora que nós ganhamos gentilmente cedido pela nossa irmã Nair, é pra falar, não é pra falar, não é pra falar, tá? Nossa irmã, já tá pra vir essa semana, deu uns probleminha lá, tá vindo. Então assim que estiver pronto eu vou começar a imprimir e vou as vídeos, os estudos gravados, que são só estudos gravados que a gente tem, eu tenho 90 hoje, ao todo, entre Umbanda e entre diversos. Umbanda são 49, o resto é Ramatiz, tudo eu vou fazer uma cópia e vou disponibilizar na biblioteca. Tá? Então tem 90 aí, nossa, da gente, tá? Só áudio, tá pessoal? Na medida que a coisa for melhorando, a gente vai botando vídeo. Aí vamos substituir ou vamos deixar o gravado, para quem quiser. Aí ninguém vai querer local gravado, né? As pessoas vão querer o vídeo. Então na medida a gente vai. Porque o nosso site deu um probleminha, parou nos 86 estudos. Se vocês vão entrar, vocês vão ver lá 86, não consegue reproduzir mais, não sei o que houve. É coisa do site de gratuito, comunidade, né? Deu um problema técnico lá. Então enquanto a gente não conhecer um cara fera na informática, vai ficar se achando que é coisa, tá? Mas então a gente vai disponibilizar aqui, tá? Para quem quiser, tá? Vocês ceareiros e quem quiser ouvir, tá? Principalmente da Umbanda, né? O pessoal que é o foco principal aqui que eu vejo é Umbanda. Mas, como você sabe, a casa é universalista, quem quiser se aprofundar um pouco mais nas coisas, tá? Sendo que terminou o ciclo, a gente volta de novo. Então tudo aquilo que vocês perderam vai voltar de novo. É que nem uma escola mesmo, né? Termina o final do ano letivo, né? No início do ano volta de novo. Sempre repete, exatamente. E assim se aprende, né? Vamos lá então. Livro Mensagem do Astral, Mestre Ramatiz, capítulo 6º, tá? O valor da profecia. Esse capítulo tem 51 perguntas e respostas. Olha só que pequeno que foi para mim. Acho que é o capítulo mais longo do livro. Tá? E outra coisa, nós estamos no capítulo 6º, né? Esse livro aqui tem 18 capítulos. Esse é o 6º. Depois eu disponibilizo. E o próximo livro que nós vamos estudar é Fisiologia da Alma. Tá na videoteca. Se vocês quiserem, parabéns para vocês. Se vocês quiserem alocar já para estudando, se não vocês quiserem esperar o estudo, Fisiologia da Alma vai tocar no calcanhar de Aquiles. Esse é o livro que tocou no calcanhar de Aquiles de muitos irmãos espíritos. Não quer dizer, não estou criticando, pelo amor de Deus. Muitos irmãos que acham que pode sair de uma mesa de churrasco e pode vir dar um passe em uma pessoa. É nesse sentido que eu falo. Não é bem assim. E Ramatiz é muito claro. Não deixe de comer carne de uma hora para outra. Ele não ensina isso. Isso é um erro crasso que as pessoas cometem. O mestre não ensina. Mas o mestre diz, quem come carne ainda é primitivo espiritualmente. Desencarnou comendo carne, do outro lado tu é um ser primitivo. Não tem jeito. Porém, não é para sair parando feito louco, vou parar de comer de uma hora para outra. Isso ele não fala, isso é um perigo danado. Chico Xavier fala isso também. Tá? Eu tenho dois vídeos aqui de Chico Xavier, viu? Se vocês quiserem. Programa Pinga Fogo. 2h30 um e outro 3 horas. Eu baixei da internet. Tá? São aquelas perguntas e respostas no programa Pinga Fogo.
1971. Aí, tá? Se você quiser. Ele fala sobre várias coisas, inclusive a Umbanda. Muito legal. Tá, pessoal? Então, o livro Fisiologia da Alma vai tocar no qualquer energia aqui de cima. Tá? Mas aqui nós temos muita coisa para estudar. Nós temos que... tinha a questão do café, mas o que vai fazer? Normal. Claro. Hitler era vegetariano. Não adianta de nada. Você sabia que Hitler era vegetariano? Não, ele usa bem esse exemplo. Chico Xavier tem os outros Xavier. Claro. Esse exemplo. Chico Xavier era carne de Hitler. Tu sabe que tem uma história, abrindo um parênteses aqui, tá? Sabe que tem uma história, tem uma teoria sobre isso? Por que Chico ainda era carnívoro, por que ele tomava café? Porque como ele era um espírito muito sublimado, ele precisava de energias densas para se ancorar. Tem essa também. Entre o céu e a terra, há muito mais coisa do que julga a nossa doutrina. Ele era um espírito muito sublimado. Então o que acontece? Ele tem que sublimar. Não precisava, não. Precisava sim para isso. Coitado, né? Imagina, é um espírito dócil, vivendo num mundo tão dele. Não é fácil. Bom, vamos lá então. Valor da profecia, tá? Isso é Hercílio Mais, né? Já desencarnou nosso saudoso irmão Hercílio Mais. O maior médium de Ramatiz. Hoje o médium, grande médium da atualidade de Ramatiz, sem dúvida alguma, é o Alberto Peixoto. Né? Sem dúvida alguma. Um grande médium. Mas tem outros aí. Tem um livro agora ali que eu comprei, que eu não li ainda, não disponibilizei para vocês. Como é que é o nome do livro, Fernando? Um Bando Novo Lar de Maria Teodora Guimarães, não é isso? Ó, é fera também. Tá? Só que ali o livro é do legado, não é Ramatiz, é do legado do Rodrigo Serantino. Tudo mais aprofundado do livro Umbanda Ser Desconhecida. O Umbanda Tá no Chão também tá começando, eu achei muito. O Umbanda Tá no Chão é muito bom. 2 livros, é esse e assim, ó, Tambor de Angola. Tambor de Angola é o que me despertou para o Umbanda. Eu também. Porque é um divisor de água, porque é uma história. E é gostoso. Depois vem com Umbanda Pé no Chão, porque o Umbanda Pé no Chão não é história, não é romance, é doutrinário, é muito legal. Mas é apenas um conceito sobre a Umbanda. Não vai ver, vamos pensar que é o grande a Bíblia da Umbanda. Se vocês quiserem realmente ler um livro que fale da Umbanda de maneira muito profunda, para mim, até hoje eu não achei outro a não ser a própria Psicóloga. Eu nem boto na biblioteca, porque esse livro cada um tem que comprar e tem em casa. Não adianta, e vai demorar um ano para ler. Mesma coisa Urântia. Eu nunca vou colocar o livro de Urântia numa biblioteca. Não tem como. Até mesmo esse livro que eu estou lendo lá, Sabedoria Oculta, tá? Que fala sobre a teosofia, e Fundamentos de Teosofia de Gira Radaglia, ao qual a gente estuda, não tem como botar ali. Você não vai ler. Livro de Ramatiz eu já vejo que é poucas pessoas não pegam para ler. Que a linguagem é muito. Não, claro, tem que ter um esforço. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Diz qual é o livro? Oi? Qual o livro? Daquele ali? Aquele ali é Umbanda, um novo olhar. Esse é um livro mais a Umbanda, mais iniciante. Aquele ali é Umbanda. Umbanda. Tá? Aquele ali. Mas aquele ali eu vou ler primeiro e depois eu vou colocar na biblioteca. Aquele ali eu coloco na biblioteca. Ele é nível de Umbanda, essa desconhecida. É bem iniciático, é bem puxado. Agora, livro, pra mim, eu não li aquele lá. Eu não li. Mas que nem a Proto Psicose, é aquele livro grande que eu tenho de Umbanda. Aquele livro lá, ele é muito bom. Tu não pode pegar emprestado, tem que ser teu. Exatamente. Porque se tu pega emprestado, não tem como. É um livro que tu tem que estar. Porque é um livro de estudo. Porque eu peguei, quando eu estava mostrando do livro, aí ele eu precisava dar aula lá. Eu li muitas vezes aquele livro para poder, né, ter uma certa noção de tudo. Vamos lá então? Vamos lá. Mensagem do astral. São 51 perguntas. É lógico que eu separei algumas. Aqui eu coloquei, por exemplo, aqui tá pergunta 1, eu não coloquei a pergunta porque não ia caber no quadro, eu tenho um quadro pequeno. Então pergunta 1 eu vou ler e vou apenas citar tópicos da resposta, porque a resposta é muito grande. Quando eu terminar e disponibilizar para a biblioteca, vocês têm que colocar esse livro, tá? Tem que ler, porque a resposta é muito maior que isso. E outra, se eu ler, vai ficar chato, se não ter sono. Então eu sou um cara didático, eu gosto da forma didática de dar o estudo. Se eu começar a ler,
Tá? Sendo que o estudo de reumatismo é alguma coisa eu sou obrigado a ler. Porque é um pensamento, o pensamento de um mestre vocês vão ver. É muito complicado. Não dá assim, eu não consigo alcançar. Então tem coisas que às vezes eu tenho que solicitar um recurso, né, da leitura para poder interpretá-lo melhor. Vamos lá, pergunta 1. Diante das inúmeras contradições que se observam entre as diversas profecias que o nosso mundo conhece, não seria preferível que as considerássemos como de pouca importância? Perguntinha, né? Olha o nível da pergunta, esse deve ser demais. Olha o nível da resposta. Tá? Basicamente, exatidão absoluta só na eterna manifestação global de... Entenderam? Eterna manifestação global de Deus. Ou seja, impossível. Eterna manifestação, é o que eu falo para vocês, de reino virginal e de reino natural. O reino virginal é anterior ao reino natural. Tudo que é natural, tudo que existe, um dia foi. O é para depois o será. Deus ele não existe, Deus simplesmente é. Porque ele é eterno, não tem como mensurar. Não tem como dimensionar um ser que é absoluto. Então aqui ela pergunta, mas vem cá, há muitas contradições na questão da profecia. E aí? Nem toda profecia bate certinha. Aí reumatismo é claro, né, meu filho? O único ser absoluto que não erra é o próprio absoluto, entendeu? Mesmo os seres perfeitos, o que a gente sempre bate na tecla, uma coisa é ser perfeito, e puro, e uma coisa é ser Deus. Uma coisa é ser absoluto. Porque mesmo os anjos também erram em seus conceitos. Portanto, Jesus é perfeito, mas não é absoluto. Só que numa dimensão muito, muito, muito superior. Inimaginável para nós. Mas também. Agora, Jesus em relação a Deus, as suas opiniões em relação a Deus são relativas. Eu também estou errado. Estão entendendo? Isso aí que a gente tem que começar a pensar melhor. Tá? Há equívocos na ciência acadêmica, que é de experimentações. A Matias quer dizer o seguinte: se a nossa ciência, que ela é acadêmica, nossa ciência acadêmica, é de faculdade, tá? A verdadeira ciência hoje em dia você sabe que é faculdade. Tanto é que o professor da PUC fez um experimento tal, né? Nunca se fala assim, professor que tem um laboratório particular. Não serve, né? Tem que ser integrado a uma universidade, vocês podem ver. Tá? E experimenta, os caras testam. E às vezes aqueles conceitos dele mais tarde mudam. Imagina uma profecia. Estão entendendo? Então, aí vamos começar a se aprofundar dentro desse tópico, dentro dessa ideia que eu mencionei para vocês. Nós vamos se aprofundar agora. Tá? Volto a repetir. O livro fala do Apocalipse. O Apocalipse é essencialmente profético. Por isso que esse capítulo fala só sobre o valor da profecia. A profecia tem valor? Pergunto para vocês. O que vocês vão me responder? Hã? Eu acho que tem um certo valor. Tem um certo valor, ou seja, a tua resposta é relativa. Não é absoluta, né? Tu tem uma certa dúvida. Porque não é tudo de reino. Porque não é tem absoluta. muita profecia aí fora que não se concretizou. E aí? Mas ela tem valor? Por quê? Como? Depende da época que ela foi escrita, porque às vezes tem profecias que o cara fala. Aí daqui a 15, 20 anos é que. Tá, mas e o resultado? O O que isso interfere no resultado? Eu vejo que é um alerta, né? É um alerta. E a profecia, ela necessariamente deve ocorrer ou não? Ela deve se concretizar para o profetizador ter valor? Porque se ela é um alerta, Mas vamos ver, vamos estudar. Vocês estão vendo como surgiram dúvidas? E por isso que o capítulo ele é longo. Tem que ler, vocês têm que pegar e ler. Hoje a gente só vai dar aguçar a curiosidade. Entendeu? Tá? Vamos para a pergunta 2 aqui. Mas os equívocos encontrados nas profecias já consumadas não resultam em descréditos para as predições posteriores? Entenderam a pergunta? A alma habita o relativo, não abrangendo o todo que é Deus. Já matou a charada. Segundo, a profecia é aqui a coisa começa a ficar interessante. A profecia
é fora do tempo e do... Ou seja, lida com as coisas futuras. Olha que pepino. A profecia é futuro. Ela nunca é presente ou passado. É sempre vida. Como é que tu vai lidar com algo que não aconteceu? Tu não sabe. Tendência e as tendências. Tá? Exigindo primeiramente o sentir e depois o... Ou seja, a profecia vem da percepção. Isso aqui é uma discussão que eu sempre tive com um ex-dirigente, numa casa esotérica, universalista. O cara sempre dizia, não, tudo primeiramente parte da mente de Deus. Tudo tem que partir de uma ideia concreta, para depois realizar. Isso é lógico. Eu disse para ele, eu perguntei, meu filho, Deus é lógico? Quem é Deus? Quem afirma que Deus é lógico, tem que provar que Deus é lógico. A ciência não consegue provar Deus. Portanto, então é aquela coisa assim, não, eu tenho que saber para depois sentir. Eu tenho que raciocinar para depois sentir. Eu dizia, não. Tu sente para depois, mas não é um sentimento da emoção, do nosso sentimento, não é nada disso. É uma percepção muito superior. É aquela que vem da intuição, de planos superiores, como por exemplo o plano búdico, plano ático. São planos que não são, como diz, como está no taoísmo, o taoísmo nos ensina isso, é transmental. Transmental, está acima da mente, está acima do raciocínio, do lógico. Por isso que é difícil a gente hoje compreender a questão da profecia. Tá? Porque a profecia é um ato de sentir primeiramente para depois saber. Ela vem de uma percepção não extrasensorial. Ela vem de uma percepção intuitiva. Ela vem de planos superiores. Então imagino que agora, aí você já começa a analisar, pô, quem é um verdadeiro profeta então, né? Tem muita gente que se diz profeta e não é, claro que não. Porque assim, ó, eu tô vendo aqui, vocês já não viram? Isso dá na televisão direto. Eu tô vendo que daqui a 10 anos um país da Europa vai pegar fogo. Mas claro, meu filho, pode acontecer de qualquer um. Do jeito que está o mundo aí, eu também faço profecias por assim. Né? Analiso o histórico daquele país, eu posso dar uma analisada e dizer, isso aqui está uma bomba. Vou profetizar. Porque eu profetizei efetivamente. Não é assim. Não é assim. Um profeta, primeiramente, ele entra em estado de meditação. Ele captar uma profecia, ele não entra em estado de reflexão. Ele não pensa, ele medita. Ele se autoanula. Meditação é isso. Se autoanular. Para nós é muito difícil, nossa mente é muito acelerada. Mas um cara que é treinado, que tem capacidade, tá? Aí o que acontece? Ele percebe, ele sente que vai acontecer algo. E às vezes, essa profecia, essa predição vem de séculos e séculos depois. Mais tarde eu vou mostrar para vocês. Não é profecia para agora. Tá? Muito bem. Pergunta 4. Ó. Já pulamos para a pergunta 4. Como eu falei para vocês, são 51, né? Eu escolhi as que eu achei mais viável aqui para nós. Tá? Pergunta 4. Vamos lá. No entanto, a própria Bíblia nos aconselha a que desconfiemos dos falsos profetas. Como distingui-los dentre os reais profetas se todos vaticinam só para o futuro? E agora? Que bela pergunta, né? E agora? Responde, José. Sai dessa. Vocês já viram que esse demais pegava pesado, né? Essa é uma característica dos livros de Ramatiz. São perguntas e respostas, tá? E normalmente as perguntinhas. E você sabia que ele ajuda as perguntas? Muitas vezes ele mesmo formula as perguntas. Da Bíblia, eu acho que sim. Não, pior, das lições que a gente compra, muito mais preparado, com calma, ou, sabe? Será que poderá acontecer isso? Será que poderá acontecer aquilo? Então, eu acho que a profecia, ela ajuda o ser humano a despertar, ou resolver pensar naquilo. É um alerta, né? Um alerta. É um alerta. Vai pensar. Como tudo no mundo vai evoluindo e os destinos vão mudando, nada é fatal, não existe fatalidade no mundo. Né? A gente está construindo a nossa vida, o nosso dia a dia, cada minuto
a gente pode mudar o nosso karma, a gente pode mudar a nossa vida, né? Com E certeza. uma amiga que desencarnou, a Sueli, ela sempre falava, daí a gente é aquilo que a gente quer ser. Parar pra pensar assim, porque a vida é feita de escolhas. Né? Sim. Eu nunca esqueço isso, Exatamente, foi um ensinamento bem legal dela. Então, tudo muda, tudo muda. Até uma consulta dentro da seara, de repente o caboclo vai dar né, vai dizer, olha, tal coisa, te alerta, cuida, poderá acontecer, né? Que às vezes eles fazem alguma coisa assim, né, nesse sentido de dar uma palavra pra gente se alertar. Então, mas ele falou, mas nem aconteceu. Por quê? Porque já começou a pensar diferente, já começou a agir diferente, já mudou o padrão vibratório todo. Quando a gente trabalhava com homeopatia anos atrás, que se necessitava, os médicos espirituais diziam assim, ó, é 10 dias, não tomou em 10 dias, muda muita coisa em 10 dias. Não tomou, pega a receita, bota fora. Então, pra gente ver assim como tá, tudo muda. Muito barato. Tudo muda. Temos receituário, né? Sim, a gente fazia, né? Consigo pra isso, e é isso aí mesmo. Receituário não adianta, não funciona. Vamos lá para a resposta. O mau profeta é aquele quem semeia desconfianças visando lucro fácil. Ponto. Tá? O bom profeta convida os seres a se converterem à ética divina, mesmo quando assinala ciclos trágicos. Um bom profeta é aquele, eu estou vendo que amanhã depois o planeta vai vir. Mas, gente, a partir de agora, começa a se evangelizar. Esse é bom profeta, se preparando. Porque o mau profeta é aquele assim, ele está falando contigo, não, mas se quiser alguma coisinha aqui, pode me dar. Ou, de repente, desperta a questão da cobiça, aproveita a vida, vai, te libera, solta a franga. Já era. Os chamados falsos gurus, né? Já o bom profeta é aquele que, mesmo prevendo ciclos trágicos, ainda assim ele sempre tem uma palavra amiga. Olha, mas isso aí é passageiro, isso aí é paletar, isso é para mudar. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Depois da queimada das matas, a raiz vem com mais força, a mata se rejuvenesce, o verde vem mais forte, enfim. Só que, claro, a gente, para nós, é o fim. Para eles é uma transformação, é uma parte. É uma coisa interessante, né? A pergunta 5 realmente vai deixar vocês assim bastante intrigados. Na verdade, aqui a 6, tá? A 6. Olha só que interessante, ó. É que a 6 é um complemento da 5, tá? A 5 ela fala assim, ó. Só vou ler a pergunta, olha que interessante. Nesse caso, ou seja, nesse caso, devem ser considerados como falsos profetas os cartomantes, os ledores de mãos ou as pitonisas que profetizam sobre remuneração? Tá? Aí tem a resposta, mas eu vou ler a sexta para depois responder aqui. Na verdade, essa aqui eu vou ser obrigado a ler. O que dizeis isso é uma grande verdade, pois nós mesmos já fomos beneficiados por esses bondosos seres humildes. Está falando das benzedeiras. Tá? E que muitas benzedeiras realizam trabalho e são beneficiadas, são agraciadas. Tá? Que nos dispensaram também favores cristãos com a lisura espiritual do serviço gratuito. Ou seja, esse mais foi socorrido por uma benzedeira. Ele coloca aqui. Tá? Mas censuramos, olha só, aí ele entra com uma questão que se fala muito no meio espírita e espiritualista também. Aqui eu tenho certeza que a casa vai cair. Tá? Mas censuramos aqueles que exercem esses mistérios e aceitam pagamento pelo auxílio que prestam aos outros. Aprendemos com Jesus que se deve dar de graça e que de graça se recebe. Estamos equivocados. E aí? Tem muita benzedeira que cobra para fazer um trabalho. E ele diz que aqui, não, realmente, um dia eu fui agraciado para uma benzedeira. Mas eu condeno, o que ele falou? Quem cobra, porque, como Jesus disse, dá de graça o que de graça. E aí? Tem uma coisa que eu criava uma polêmica danada. Você pega uma capala, vai lá e passa no ainda bem. E aí? Aí eu te pergunto assim, ó. E aí? Antes de ler a resposta. Ela é grande. Vocês vieram com tempo, né? Até você bem rápido. Vocês vieram com tempo. Tu vai entender. Eu tenho uma amiga minha, tá? Ela tem dificuldade, ela tem uma doença
é doente, ela tem um problema Sim, sério, Anaí. tá? Ela tem um problema muito sério, ela tem uma filha que é pré-adolescente. Eu conheço ela, pra mim ela é maravilhosa, ela joga carta. Sim. E outra coisa, ela faz massagem pra sobreviver, ela faz depilação. Não, tá, sabe? isso sim. Só que assim, ó, Tranquilo. as cartas ajudam ela a manter a casa, a manter o pão de cada dia. Entende? Sim, E perfeito. eu acho que no caso dela, assim, eu acho que ela não tá devendo nada. No sentido assim, ó, porque ela faz o bem. Eu conheço ela há 15 anos. Sim. Eu nunca vi ela pegar e dizer, vai, fazer um negócio. Sempre pro bem. Às vezes ela tira do bolsinho dela pra ajudar as pessoas. E ela cobra R$20 pra ajudar. Tranquilo, tá. Mas assim, ó. Não vai enriquecer. Não vai enriquecer. Sim, pra sobreviver. Pra comprar a velhinha dela. Tá, mas só escuta. O que a gente aprendeu aí fora? Eu já falo espiritualista para não criar polêmica, tá? Eu não quero criar polêmica com nossos irmãos da doutrina, tá? Por favor. Não é o meu feitio. Vamos pensar uma coisa junto. Mas o que nos ensinaram? É dar de graça, não cobra nada. O que o Caboclo das Sete Cruzilhadas mencionou lá? A Umbanda se vive para Umbanda e não da Umbanda. Então tu já vê que é uma lei ríspida. Um bandista não pode sobreviver da Umbanda. Sobreviver da Umbanda, já está falando isso aí. Um espírito é a mesma coisa. Não se sobrevive da doutrina, se vive para a doutrina. Porque é dar de graça que de graça receber. Isso está no Evangelho Espírita, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está bem mencionado lá. E aí? E aí, nos livros da Mata Silva fala na lei de salva. Sim, mas aí é questão de material, não questão do salário. A lei de salva era assim, ó. Se o pai de santo, vamos usar esse termo, tá? Vai entrar com trabalho, e esse trabalho custou R$100, mas em termos de material, de elemento de rito, ele compra e depois o cara devolve. Isso é a lei de salva. Tá, mas aí seria... Mas não o chamado axé, que não é axé. E Damásio Silva deixou bem claro que não era assim. Era o material, o elemento que ele estava usando. Quem realiza esse tipo de coisa? Eu não sou contra. O cara que gosta de bandeira, tranquilo. Eu não realizo, porque eu já tenho um outro entendimento. Mas eu não sou contra. O que você? A questão do passa-pacote, né? Pacote de bará, isso tem muito na Umbanda tradicional popular. E que são a maioria, nós aqui somos minoria. Como é que você conta um negócio desse? Eu não. Só que eu não faço. Eu tenho um outro nível. O nosso trabalho, só na Avenida Palense, ele é consciencial. A gente tenta despertar as pessoas através do conhecimento, da própria consciência das pessoas. Tá? Eu não procuro usar muito trabalhos exteriores, atos exteriores. Então eu acho que isso aqui liberta muito mais do que propriamente um trabalho que meu filho em 7 dias tu está curado. Cura, sempre cura. Mas às vezes tu tem que ver se a pessoa se transformou para isso. Mas nada contra. Eu falei, é o nosso estilo de trabalho, tá? Mas e aí? Olha a resposta de Ramatiz. Vou ser obrigado a ler, tá, pessoal? Não tem como eu gravar isso aqui. Vou ser obrigado a ler. Não nos cumpre julgar o labor dos seres humanos. Ele é um mestre. No meio esotérico, não sei se você sabe, ele é conhecido como mestre do raio dourado. Ele é Kuthumi. E hoje o raio dourado, segundo os esotéricos, foi passado por mestre Lance. Aí, né? Tá com o mestre Lance. Ele é Kuthumi. Ele é o raio do raio dourado. O raio dourado é o raio da sabedoria, do conhecimento. Não sei se você sabe, Ramatiz foi Pitágoras. Tá? E muitos outros aí. Tá? O grande Pitágoras. Tá? Apenas desejamos destacar a quantidade de renúncia e de trabalho que os humildes oferecem para o bem alheio. É óbvio que terá mais merecimento perante Deus a preta velha que, mesmo prejudicada no seu labor doméstico, ainda presta serviços de amor ao próximo, no benzimento ou no desmancho gratuito que a mulher que só o faz a troco de boa remuneração dos seus consumentes. Olha a resposta, a ampliação da resposta. Mas não exagereis demasiadamente esse conceito do dar de graça. Quando o aplicais exclusivamente no julgamento alheio, pois que recebidos de graça são todos os dons que recebeis de Deus, visto que Ele é o verdadeiro doador da vida. Todos vós estáis cheios desses dons: os olhos, as mãos, os ouvidos, o paladar, o olfato e o tato, 5 sentidos.
São dádivas que o Pai vos concedeu para o crescimento espiritual. No entanto, esses bens sublimes, muitos os transformam em instrumento para prognosticar a queda moral da irmã desavisada, o fracasso do amigo ou a decadência do cidadão íntegro. A língua generosa é usada para a palavra acusadora, feminina, blasfema e insultuosa. Os ouvidos se aguçam na colheita da maledicência, da intriga e da notícia exagerada para as fontes de escândalo. As mãos, criadas para instrumento das bênçãos do trabalho, da carícia e do serviço ao bem, esbofeteiam, apontam defeitos, produzem o roubo, constroem canhões, punhais, revólveres e aparelhamento de morte de todo gênero. Os dons do olfato se pervertem na busca dos perfumes voluptuosos das alcovas do vício, ou das emanações do éter, ou da nicotina deprimente. O paladar deixa-se desregrar com os alcoólicos das tabernas ou com os corrosivos elegantes de etiquetas douradas. Depois do mau emprego desses dons magníficos que de graça o Pai vos oferece, cremos que é bem desculpável o ato da preta velha que aceita a moeda para o leite do filho ou vestido para a filhinha, oferecendo em troca orações, bênçãos, simpatias, acompanhadas do indefectível louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o dar de graça? Não é mesmo? A mulher tá lá lavando a casa, tá mal, deixou para atender um cara. Ô minha filha, o que tu pediu? Não, tá aqui uma cesta básica. Não posso. Tá lá. Tá de graça, que de graça. Filha, senhor, se o senhor quiser me ajudar, tá ali a caixinha. Mesma coisa do que pedir um valor pré-determinado. Não, mas aí que tá. Mas ela pode pedir. É isso que Ramatiz diz. É desculpável, porque ela precisa. É isso que ele fala. Claro! Tu vê o que o Ramatiz fala, mas aquela que não cobra, ela tem muito mais mérito que aquela que cobra. Mas aquela que cobra, você já viu como é que a vida normalmente uma vez é? Olha qual tem, né? Sempre pode. Não vi uma bezendeira que tenha dinheiro. E se é que existe, hoje em dia é uma realidade. É uma tradição que morreu no tempo. Nem tem mais bezendeira. Hoje em dia é só uma casa de banda. É o contrário desses que estão aí. Até com Mas problema. Camarada do Vale tem uma, viu? Saiu no Diário Gaúcho um tempo. É uma tradição. Eu recebi da minha mãe, antes que ela faleceu. Você é benzedeira, filha? Ah, então tu tá lascado. Mas eu digo, não sei se agora deixa eu ficar velhinha, sabe? Vai ficar legal. Mais velhinha. Olha só. A mãe disse, Olha que interessante, é chamado ouro desculpável. Né? Okay? A indústria da fé, que é preferida pelos outros do vosso mundo, ofere vultuoso rendimento no mecanismo das ervas e dos louvores, sem que isso provoque censuras de vossa parte. A ciência, sob o aparato impressionante da terminologia clássica, também exerce, por vezes, o seu mistério através do inglório comércio deliberadamente explorador da dor humana. E aí? Então, ou seja, não nos cumpre julgar o labor dos seres humanos. Tem, né? Tem uma diferença muito grande. Tem até programa de televisão aí e ele está enriquecendo aí, não posso falar o nome, mas o cara tem assim, ó, é uma loucura. Eu fui primo de santo dele até uma época, quando ele era filho do pai de Santinho, depois ele foi pro. Mas ele, olha o programa que ele tem, olha a luxúria que é aquilo ali. Eu fui visitar uma vez o Ilenda da mãe Oxum lá, me apavorei. As obrigações lá não dependem da galinha, tem máquina também, depende da galinha. Os filhos estão no trabalho lá. Lá no meu pai de santo tinha que tirar lá, tirar pelinha de pato, lá ele bota na maquininha e todo mundo já sai. coisa chique, Tá industrializado. Esse aí eu digo, esse aí vai pagar e vai pagar agora. Essa minha amiga, no caso que eu citei, aquela ali, eu vou dizer uma coisa, aquela ali, cada ela caso é batalhadora. Por isso é que eu digo. Aí eu questiono uma coisa pra vocês. Eu coloco. Vocês acham que é necessário você arriar uma bandeja para Xangô, por exemplo, já que é o arquétipo da justiça divina, potência divina, para que ele exerça a justiça? Nós sabemos de tudo isso.
Ele sabe quem deve e quem não deve, ele sabe separar o joio do trigo. Cada caso é um caso. Quem faz, tudo bem quem faz. Eu estou dizendo aqui, estou falando conceitualmente. Aqui eu não faço porque eu não vejo necessidade, porque é uma potência. Não estou falando, não estou me referindo a um ser. É uma potência. Eu não posso chegar e olhar para Deus, Deus, seja justo. Se eu que tenho que correr atrás para entender o que é justiça, eu nem sei o que é justiça, vou falar com uma potência divina, seja justo, eu não tenho que fazer nada disso, com todo respeito. Não estou falando que é errado, estou falando de conceito. Nessa seara a gente não é líder para isso. Agora, quem faz, quem precisa disso, beleza. Mas vai chegar um momento que vai ver que não é necessidade disso. Um momento. A gente acha isso. Bom, vamos lá. Pergunta número 8. Ficou interessante? Ficou bem? Não. Então, antes de... São cinco sentidos, né? Não, antes de julgar os outros, pelo amor de Deus. Tem que ficar esperto. Eu já paguei para isso. Numeróloga, mas chegou uma fase na minha vida que eu disse, de hoje em diante eu não faço mais. Para que curiosidade? Chega um momento que não precisa mais. Né? Aí tem aquela coisa, né, Maria, que a gente aprendeu em um grande dirigente espiritual na Umbanda. Todo operário exige seu salário. Mas o que acontece? Aí chega um cara, vai fazer um sacudimento, mas ensina aí. Vai fazer lá uma raiz, vai fazer uma tintura, cobra horrores. Ele mesmo ensinou, pobre cobra muito. Eu acho que todo operário cobra muito, tu tem muito dinheiro, é um cara que é muito bem de vida. Um cara que é muito bem, não precisa daquilo ali. Aí tem um outro lado na moeda. Está valorizando o trabalho dele. Aí entra com certeza o caboclo da certa familiar. Não tem que cobrar nada, tu não precisa, vai trabalhar, tu tem condições, cara. Agora não julga aquele que não tem, realmente tem casos e casos, que a gente sabe. O cara, por exemplo, um inválido ganha um salário mínimo. Ele tem uma mediunidade fantástica. O que vai fazer, cara? O salário mínimo nem sobrevive. Vocês conseguem sobreviver com o salário mínimo? Educar um filho, pagar suas contas? Ainda mais quem paga aluguel. Então é complicado. Tá? Muito bem, pergunta 8. Supondo-se que uma predição possa causar pânico antecipado entre os seres atemorizados, como no caso da aproximação do astro intruso, não poderá ser considerada como má a profecia? O astro intruso nós temos um capítulo para isso, tá? É um planeta que está se aproximando da Terra, um planeta extremamente denso, onde muitos dos nossos irmãos que já desencarnaram estão sendo migrados para esse planeta, onde eles vão recomeçar toda uma existência no mundo primitivo, em corpos primitivos. Tá? Bom? Mas para isso nós temos um capítulo só para isso. Tá? Mas a essência da pergunta é o seguinte, ó. Mas a profecia, tá? Que fala sobre, por exemplo, o astro intruso, ela e causa pânico, ela não pode ser considerada má? Interessante, né? Pô, como é que uma profecia não vou ficar borrado, né? Vou ficar mal. Então não fala. Como fala e como as pessoas... Claro, olha a resposta, tá? Olha que interessante. Mas olha só o que Ramatiz fala. Não são as profecias as culpadas pelo pânico entre as criaturas atemorizadas, mas as condições psicológicas dessas mesmas criaturas. O pânico é o medo recalcado e supervisionado pelo egoísmo humano. Isso aqui tem que pensar. Vou repetir. O pânico é o medo recalcado e supervisionado pelo egoísmo humano. Então, se você sente pânico, você é egoísta. Não quero perder minha casa, não quero perder minha família, não quero perder minha conta no banco, não quero perder minha casa. O pânico, meu amigo. Vai acabar o mundo, estraga o carro. Pois é. Não mexa comigo. Transforma tudo aí, só me chama pra festa. Né? Me chama pra festa, muda tudo, acaba com tudo. Eu tô aqui. Interessante, né? Não sei se você sabe. Uma das causas da desencarnação de Buda foi câncer. Então, mesmo um ser sublime, ele está sujeito a esse tipo de condições, mesmo não tendo karma. Na verdade, ele absorveu os seus discípulos e purgou em si mesmo muitos dos karmas dos seus discípulos através do câncer.
Pergunta 9. Vamos lá. Mas não podemos fugir dessa atmosfera trágica que nos cria a sequência profética do fim do mundo e nos traz atemorizantes preocupações? Não podemos fugir, olha. Interessante a pergunta. Eu acho que o Recife já está. No filme isso aí, guria. É a mesma coisa que os animais. Os animais não têm nada para pagar, mas eles sugam de nós as energias e muitas vezes tem câncer, tem uma série de doenças. Exatamente. E a gente não valoriza o Você sabe aquele trabalhinho de passar um galinho na pessoa? Ele tem fundamento. Claro. Eu sou contra o sacrifício. Mas muitos passam e largam numa mata. Mas desde que tenha condições para sobreviver. Não é para largar muita gente larga e larga numa encruzilhada de rua. Vai morrer o bicho. Sabe? Larga porque o bicho transmuta. Ele não vai morrer. Ele transmuta. Ele vai transmutar na natureza. A questão da pomba. Eu que fazia isso. É interessante isso aí. Funciona assim. O bicho sai todo torto, daqui a pouco passa o tempo, vai ver o bicho. Gato é muito bom. Gato tá muito bem. Pra quem gosta é muito bom. Tá? Vamos para a resposta. A extensão dessa tragédia está na medida exata do modo de pensar e de interpretar de cada ser. Ou seja, a profecia não é tão fácil. A medida do sofrimento é como tu entende e como tu interpreta ela. O problema é teu. Porque ela está aí. Ela não vai mudar porque tu está com medo. Quem tem que mudar é tu. Faz ela mais feia. Claro. Vai depender do quê? Do egoísmo? Olha que interessante agora. A água pura não se aflige com a poeira que se apegue ao exterior do frasco. O cara que é tranquilo, puro, pode vir sujeira de tudo quanto é lado. O que está no exterior vai atingir o meu corpo físico, é isso que Ramatiz fala. A minha essência é eterna. Que morre um corpo. Um corpo é uma existência, uma personalidade. É uma personalidade. Em vista de tantas e tantas que eu vivi no universo natural, no reino natural, não estou falando do planeta Terra, no reino natural de todos os planetas que eu já tive, o que é uma existência, viver 80, 90 anos é nada. Nada, é uma poeira. Ok, vai falar aí fora? Nós mesmos aqui, eu tenho certeza que todo mundo é, também é assim, meu corpo, tem certeza, lá no fundo, todo mundo aqui um pouquinho do isso. É difícil. Vai ter que começar a pensar. Isso que está citando agora, tem um filme que eu te falei, até vou sugerir, Diabo no Banco do Céu. Diabo no Banco do Céu. É fora de série. Vou te trazer o Fernando me comentou. Me traz, Fernando, que eu vou tirar uma cópia e vou. Eu passo a cópia para ti. Isso, na videoteca. Muito bom, cara. Muito bom. Fala que esse medo que a gente tem assim, da morte, da destruição e tal, isso se refere muito ao instinto de sobrevivência que Deus colocou em cada ser. Porque se assim não fosse, era muito fácil, vamos morrer. Se destruiriam facilmente, porque sabe que não existe morte, sabe que o humano poderia existir alguma coisa melhor. Então esse instinto da gente, até o último suspiro, a gente lutar pela vida, é justamente esse instinto de sobrevivência. Para ter a continuidade. Para ter o equilíbrio, porque senão todo mundo ia... Senão já é. Capuz, né? Capuz. Pergunta 13, vamos lá. 13. Por que motivo há tanta dificuldade na interpretação das profecias? Isso é verdade, né? Como é difícil você interpretar as profecias, né? É difícil. Você pega uma centúria de Nostradamus, que hoje tem ali tem o professor Laércio, né? Eu não me lembro qual delas ali. Acho que é da profecia, se eu não me engano. E tem aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar o professor Laércio, ele fala sobre algumas profecias de Nostradamus e ele tenta interpretar. É legal, tá? Tem muito bom. 1 hora e pouco, é muito legal, tá? É um vídeo que nós temos aí. Uma vez que se trata de um dom superior e de utilidade, pois que serve para advertir os povos desorientados dos perigos que os esperam. Não poderia o profeta prescindir do exaustivo simbolismo que geralmente confunde e por vezes contradiz as suas predições? Ele pegou pesado, né? Ou seja, é muito difícil realmente você interpretar uma profecia. Sabe que não é o problema do profeta? Sabe que ele que não exagera, que não sabe mencionar, de repente está faltando alguma coisa nisso aí? Vamos ver qual é a resposta. Então, vamos lá.
A profecia é ciência de profundidade na esfera da intuição, exigindo um imenso esforço do profeta para adaptá-lo ao mundo das formas. O que acontece? A profecia, a imagem da profecia, ela vem através de um campo que para nós é completamente diferente. É a intuição, vem no plano fluido. E outra, ela não vem por imagens sólidas, concretas. Ela vem como um ideal. É algo completamente abstrato. Como é que tu vai decodificar uma coisa dessa? Então tu vai pegar coisa do teu dia a dia e vai tentar criar uma analogia. Isso tem a ver com E aí que eu prefiro. Já já a gente explica melhor isso. até o que a gente comentava no caso dos Nostradamus, né? Como é que ele ia descrever um avião se nunca viu um avião? Como é que ele ia descrever uma bomba se nunca viu uma bomba? Então, é nessas questões que ele coloca nisso, a profecia, a visão que o profeta tem que ter para poder interpretar, analisar e depois transpor para o que ele tem no dia a dia dele. Por isso que é difícil. Nostradamus desenhava, por exemplo, e colocava nos desenhos de brações, tem a parte da cintura onde ele escrevia. Sim. Mas tem muito desenho que até hoje não foram decifrados. Porque era o que ele encontrava para ele poder associar. Exatamente. Uma ideia da época, né? E o filho dele até tentou decifrar e também não conseguiu. Não consegue. Nostradamus é Nostradamus. Você sabe quem foi Nostradamus? Eu ia falar, mas agora já vamos adiantar. Vamos aproveitar o ensejo. Você sabe quem foi Nostradamus? Profeta Isaías. Quem foi o profeta Isaías? Pior que ficou gravado e ficou filmado. Não dá pra editar, gente. João Batista. João Batista foi o Isaías que foi Nostradamus. Isaías João Batista. João Batista. Nostradamus. Grande João Batista. Tá? Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? O profeta Jesus e a alegoria dos bons à direita e os maus à esquerda. Aqui eu tenho que ler para vocês para ficar legal. Tá? Olha só que interessante. Ó. Quando Jesus afirma que os bons sentar-se-ão à sua direita e os maus à sua esquerda, isso não autoriza a que se imagine numerosa plateia de almas estáticas, envelhecidas, ladeando o mestre para toda a eternidade. E quando o mestre disse isso, o pessoal todo imaginou que todo mundo, eu quero estar. Até hoje as pessoas falam isso. É uma alegoria, uma profecia do mestre. Mas o que ele queria dizer? Na realidade, o divino Rabi referia-se tão somente aos estados íntimos de paz ou de desespero das almas, em conformidade com o meio que irão habitar na continuidade do seu aprendizado espiritual. Ou seja, o que ele estava falando? Dos estados íntimos do ser. Aqueles que estariam no lado da luz ou estariam no lado das trevas. Tem carregador? Não, é que me dá. Tá. Vamos lá. Não tem problema ficar gravado, depois eu copio no CD, se quiser, vai ficar. Depois eu vou fazer tudo direitinho. Tá? Isso a gente não perde. Muito bem, pergunta agora é a 19, ok? Vamos lá. Muitos cientistas menosprezam a profecia, afirmando que a exatidão dos acontecimentos profetizados é apenas uma coincidência, olha só, tardia com as leis naturais. O que dizes a esse respeito? Resposta. A profecia, como dizia Paulo de Tarso, é o convite antecipado para que o homem espírito se liberte da escravidão do homem carne e das sensações provisórias. É o alerta. A profecia está para alertar. Então, se a ciência acha ou deixa de achar, não importa. Porque a profecia, o objetivo maior da profecia não é se concretizar. Não é a preocupação. Profecia, o objetivo maior da profecia, segundo o próprio Paulo de Tarso,
Que nós temos o livro Paulo Estevam, Espírito, se vocês quiserem ler e conhecer melhor quem foi Paulo Estevam, vocês notam Paulo Estevam, tá? É a libertação do homem carne para o homem espírito. Transformar, transmutar o cara. Isso que vem, final dos tempos, os direitistas de Cristo, os adireitistas, para alertar o cara. Porque do jeito que o mundo tá, é só olhar o que está acontecendo em volta. É só ver um jornal, 2, 3 jornal por dia, vocês vão ver catástrofe. Jornal da manhã, da tarde, da noite, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Nem vê, não dá nem vontade de ver. Né? E não vai adiantar também, não vai mudar muita coisa. Né? Olha que interessante, ó. A ciência devia ser procurado o espírito da palavra do profeta e não a palavra do espírito do profeta. Interessante, né? É procurar o quê? O espírito da palavra, a essência, não o que o cara fala. Não, tu falou, agora eu vou ver. Vou experimentar em laboratório para ver se está certo. Como é que tu vai testar em laboratório uma profecia? Se ela fala do futuro? Não tem. Mas isso foi previsto no ano 2000. Por que não aconteceu? Graças a Deus que não aconteceu. É um bom sinal. Mas não quer dizer que ela não vai acontecer. Tá entendendo? Que a profecia ela tem isso. Ela é. Entende? Ela é, digamos assim, ó, ela é flexível. Ela se move. Ela pode estar aqui, ela pode ser prevista com o tempo, mas de acordo com o estado psicológico do pessoal, da própria humanidade, que é a profecia a nível mundial, o que acontece? Vamos lá. A profecia se caracteriza por simbolismos que a ciência experimental não consegue provar e explicar. É a questão que o Edgar está falando. Tá? Que o profeta, na época, ele vai usar de conhecimento que ele tem na hora, para realizar um simbolismo, uma analogia, uma semelhança, para tentar entender aquilo que ele não sabe explicar, de acordo com o que ele conhece na existência dele. Agora, vocês imaginam um João Evangelista? O cara, ele desencarnou, não sei se vocês sabem, na ilha de Patmos, se eu não me engano. Ele trabalhava nas minas, e lá dentro das minas, nas folgas dele, ele tinha aquelas visões e realizou o Apocalipse. João Evangelista é o autor do Apocalipse bíblico, né? Na ilha de Patmos, se eu não me engano. E tá lá dentro. Então, ele, durante o dia, ele era escravo, cavava, escravo, e à noite, todo mundo dormindo, ele não. Imagina, cara. E na época, a ignorância que ele tinha, porque ele não era um cara culto. Nenhum dos apóstolos de Jesus era culto. Eram tudo bugres. Era tudo, na época, pessoas muito simples. Como é que ele ia interpretar aviões lançando bombas atômicas? Não tinha como. Então, claro, é pássaros de aço jogando ovos incendiários. Ovos de fogo. Não tinha como. Porque a característica da profecia é o simbolismo. Mais ou menos como um sonho, né? Exatamente. Você sofre, vai para um mundo. Claro. Desconhece, aí tu traz para a tua realidade. Então vai para tal lugar e aí apareceu uma coisa assim. Aí tu tenta fazer a associação com o que tu tem aqui. Tu não entende por que aquilo apareceu no meio do teu sonho, né? Aí entra a banalização. Meu filho, eu sonhei com cobra. O que isso significa? Sonhar com cobra é coisa ruim. Quem é que pode afirmar um negócio desse? Como é que eu posso generalizar para todo mundo que a cobra é coisa ruim? Também que a mulher tirava. A primeira mulher que foi Estão entendendo como é complicado? Vamos lá. Odeio descalhar. Eu tenho sapato, eu tô sonhando em ter sapato, botar na minha perna assim. Isso é sonho de toda mulher. Aí uma semana passa, um pouco ela começa a dar uma puta de uma dor de dentro. O engraçado é que eles sonham com a minha visão que eu tava com dente. Estão entendendo? Pô, pra que tanta coisa? É banalização, né? Banalização. Pergunta 24, olha que interessante, ó. É possível que alguns homens de ciência tenham sido ou sejam profetas? Olha que interessante, ó. É possível que homens de ciência
tenham sido ou sejam profetas? Interessante, né? Tu vê que até agora teve aquela discussão, aquela briga entre a ciência e a profecia, né? Mas há cientistas que podem ser profetas? Acho que sim. Aqui, só para resumir. Cristóvão Colombo teve uma intuição do chamado Mundo Novo e descobriu as Américas. Você sabia disso? Ele não sabia que existia América. Ele teve uma intuição e teve duras penas lá para poder convencer o rei, para poder sair Manaus, para poder descobrir a América. Foi muito difícil. Tá? Santos Dumont, ele teve a intuição do mais leve que o ar. Ele tinha essa ideia na cabeça, essa intuição, esse ideal na cabeça. Cristo criou 14 dias, né? Tá? Aí tivemos outros como Lake Mesmero, grande Mesmero, autor do magnetismo. Hoje a ciência chama de eflúvios ópticos. O magnetismo, magnetizar, a ciência hoje, ela aceita isso aí. Ela aceita isso aí. Pô, realmente há uma transmissão de energia. Eles chamam de eflúvios ópticos. Magnetismo de Mesmero. Tá? Leonardo da Vinci não preciso nem falar, né? Leonardo da Vinci não preciso nem falar. Aqui, até hoje existem barcos, existem coisas, obras inacabadas da Vinci que hoje estão sendo comprovadas aí, né? Principalmente aquela do corpo humano, né? Que ele dissecava os mortos, os caras em estado de putrefação, não tinha geladeira na época, e ele entrava lá embaixo, nas cavernas lá dos reis, como é que chama? Agora me esqueci. Aqueles negócios medieval que tem, como é que castelos, né? O castelo tinha lá o porão, lá. Ele... Não, masmorra em cima. É no porão. Eu tenho. Masmorra embaixo? O que é lá em cima? Nas catatumbas? Bom, que seja. Porãozão. E lá ele dissecava os caras. Lá vocês vão ver os rudimentos. Músico, dinheiro. Loucura, né? Leonardo da Vinci. Tá? Pasteur, Einstein foi um profeta. Que muitas das leis físicas dele na época ninguém experimentou. Teoria da relatividade. Agora que estão vendo aqui. Então ele foi um profeta. Ele foi um cientista, claro. A teoria da relatividade foi uma. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo, na época não tinha como medir. Hoje mediram. Desgraçado. Que praga, né? Já tá no cheque, né? Sim. Tá? Edison veio a eletricidade, né? Nós tivemos daí Nostradamus com as centúrias, tá? E etc. Pergunta 25. Quais os exemplos que poderíeis dar-nos para ilustrar as vossas considerações, comprovando que o simbolismo na profecia envolve acontecimentos lógicos e científicos? Que exemplos, né? Aqui a coisa começa a ficar mais interessante. O exemplo que ele pegou, por exemplo, foi de João Evangelista. Uma das profecias de João Evangelista. Acabei de falar, né? Ó. Pássaros de aço que poriam ovos de fogo. São aviões com bombas incendiárias, né? Então é um simbolismo que está comprovado. Tá? O Edgar já tinha falado. Uma que vocês provavelmente não conhecem, no século XVII, um monge chamado Joanes. Olha o que ele profetizou. Século XVII é 1600 e alguma coisa. Não é 1700. Século XVII é 1600, entre 1600 e 1700. Olha o tempo. Olha o que ele profetizou. A águia negra atacaria o galo. Ele arrancaria muitas penas, mas seria vencida pela águia branca, que viria pelo mar, e pelo urso vindo pela terra. Que o leopardo com suas patas e o próprio galo com seu esporão iriam até a sua toca, a toca da águia negra, e lá a liquidaria. E aí? Fácil. A águia negra atacaria o galo. A águia negra, mais tarde, se viu que era o símbolo da Alemanha. Não sei se você sabe. O galo é da França. A Alemanha destruiu, mas isso em 1940 e algumas coisas. Isso foi profetizado em 1602. Você vê que a profecia isso ela leva tempo. Tá? Ó, a águia negra, a Alemanha, atacaria o galo, a França, e lhe arrancaria muitas penas. Ou seja, destruição total, né? E a França ficou arrasada, né? Tá? Mas seria vencida pela águia branca, Estados Unidos da América, que viria pelo mar. Lógico, o continente é diferente. Olha a profetização que esse cara fez. Tá? E pelo urso vindo pela terra. Quem é o urso?
na época, União Soviética. Tá? Isso é símbolo, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, isso aqui é símbolo. Tá? Que o leopardo, quem é o leopardo? Tá? Com suas patas, e o próprio galo, ou seja, a França reerguida, lógico, que ela ganhou força, né, depois, com seu esporão, iriam até a Toca, ou seja, eles entraram na Alemanha, a Inglaterra e a França, que praticamente selaram com a Alemanha, junto com os russos, é claro, tá? E lá, estava vendo realizando uma profecia da Segunda Guerra. Como é que na época ela sabia que a Alemanha, a França, como é que ele não tinha que saber os nomes? Porque está em 1600 e pouco. Mas está em 1600 e pouco, como é que ele vai saber? Como é que ele ia ver que em 1900 a Inglaterra e o símbolo era o leopardo? Então que ele pegou o animal da época, ele viu o que ele viu. Digamos assim, ele simbolizou aquilo que ele conhecia. Interessante isso, né? Um monge de anos, certo? As referências que hoje nós temos, pegar um filme da época, tu vê que em cima dos estandartes nazistas tinha águia negra, em cima dos estandartes. Na bandeira americana não tem águia, mas ainda É o vem símbolo? no símbolo do soldado, está na manga, está na chupeta. Bota o chapéu dele que quer. Essa da Inglaterra que me surpreendeu, eu não sabia que era um leopardo. Né? Pois é, não. Mas, o urso eu já sabia que era. O urso sim, aparece em praticamente todos os emblemas russos. O galo sim, o galo é fácil, né? Sim, acho que está na bandeira até, né? Não sei se está na bandeira. Não quero falar bobagem. Isso é profecia. Isso é uma verdadeira profecia. Não, eu sonhei com dente cariado. Vai morrer um fulano. Eu sonhei com cobra. Então, isso não é. Isso aí é engano, isso é besteira. Entendeu? É um simbolismo que a gente não sabe interpretar e que muda de pessoa para pessoa. Então você não pode generalizar. Existem livros hoje em dia que decifram sonhos. O que é isso? Muda, cada caso é um caso. Se a profecia ela muda, a extensão da profecia muda de pessoa para pessoa, cada um aqui está tendo uma interpretação diferente do que a gente está falando aqui. Não é porque lê um livro, cada um tem um livro diferente. É muito pessoal. Né? Interessante isso aqui, né? Ou seja, a esquisitice dos símbolos encobre grandes verdades. Por exemplo, a esfinge, né? Ninguém sabe o que representa a esfinge. A esfinge tem o quê? Olha só que interessante. Isso aqui eu vou criar uma polêmica, tá? Cabeça dela é de mulher, o corpo é de touro, as garras é de leão e as asas... O que nos representa a esfinge? É um monstro, né? Mas não. Sabe o que é? Segundo o Ramatiz, mestre Ramatiz, é a representação das paixões humanas semelhantes aos instintos desses animais. Pô, ele chamou a mulher de animal aqui, né? Não, é do animal no sentido... Mas é a vaidade, né? Vaidade. É a vaidade, né? Cada mulher que a gente perdeu o paraíso, né? Vamos lá. 26. Vamos tocar. A evolução espiritual nos mundos materiais reclama a necessidade absoluta de profetas para relatar os acontecimentos futuros. Parece-nos que a profecia é algo dispensável. Olha só, tem um medo aqui, né? É algo dispensável, pois não vemos nela um sentido utilitário ou doutrinário. Interessante, né? Capaz de operar reformas concretas à sua simples enunciação. O que nos dizem esse respeito? Vocês entenderam a pergunta? O Exílio, ele não vê utilidade na profecia. Ele não vê doutrina na profecia. E aí, qual foi a resposta? Qual foi a resposta do mestre? Repetem iniciaticamente os marcos fundamentais dos acontecimentos futuros, previamente determinados pelos construtores dos mundos no plano geral. Ou seja, aí é um outro entendimento da profecia. O que é a profecia? Nada mais é que um marco normal, natural, de um ciclo, de mudanças de períodos no planeta. Ou seja, está se referindo o quê? A mudança das raças raízes, das sub-raças, dos períodos mundiais, das ondas, ou seja, os ciclos planetários. Então a profecia é isso. A profecia, na verdade, ela representa
ou ela demarca, ou ela te avisa um período de evolução, um ciclo. Chegando a hora de mudar. Tá entendendo? Então, tu quer doutrina, tu quer utilidade, é isso. Vai estudar teosofia e vai aprender o que são as ciclos. Interessante, né, cara? Eu não tinha pensado nisso aí. Tipo, olha aí, cara. Profecia é pra isso. Pra te avisar, meu velho, sabe aquela sub-raça? A sub-raça é teutônica, nossa raiz é ariana. Vai mudar, eu falei na sexta. Só que, a gente sempre aprendeu uma coisa. De uma mudança para outra, tu tem o apogeu das raças e o perigeu. Tu tem a grande subida e a decadência. Sempre foi assim. E por enquanto, que a humanidade ainda está enraizada, ainda está materializada, animalizada, toda mudança vai ser assim. Todo período cíclico vai ser para... Não tem. Não. Até a coisa evoluir. Não tem. Você já está aí. Um dos grandes. A resposta é muito maior que isso, tá? Mas eu dei uma resumidinha aqui. Que realmente não tem jeito. A profecia é para isso. Quando se fala final dos tempos, que tempo? É o tempo dessas casas aqui. Está na hora de avançar. Ok? Pergunta 29. Quase todos os sacerdotes e instrutores religiosos estão afirmando que os tempos chegaram. A gente já chegou bem no Apocalipse, né? Como se estivessem ligados à mesma fonte de informação siderais. Protestantes, católicos, espíritas, teosofistas e mesmo iniciados em estudos complexos lembram constantemente essa advertência. É verdade, né? Todos os esotéricos são unânimes. Todo mundo fala do final dos tempos, a mudança. Muita gente até quis se matar no 2000, aquela tolerada toda. Tá? Qual o motivo dessa unidade de vistas? Interessante esse termo, né? Unidade, que é uma unidade de vistas, né? Todo mundo vendo a mesma coisa, né? Unidade de vista é todo mundo tá vendo a mesma coisa. Interpretação muda, mas a essência é a mesma coisa. Uns exageram, outros não. Mas, olha, acho que nós já estamos do amarelo pro vermelho já. Tá? E aí, qual é a resposta? Tá? Vamos lá. É porque a fonte que todos se baseiam é a mesma, pois a própria alma humana é a portadora da revelação. A profecia apenas exterioriza para o campo da consciência comum aquilo que palpita com profunda veemência na intimidade do espírito, o qual sabe o que está prefixado na modificação gradual do mundo físico. Além de advertência importante, a profecia é, acima de tudo, um apelo evocativo no plano físico, para aqueles que, na esfera dos desencarnados, assumiram severos compromissos de trabalhar com a administração sideral e que devem situar-se entre os povos escolhidos e os chamados. Tá? Como espíritos imortais, conhecem subjetivamente todos os acontecimentos importantes que hão de suceder no vosso órgão. Enquanto isso ocorre, os de ouvidos moucos dançam e riem, subjugados pelas seduções deprimentes do mundo, e subestimam a profecia e o ajuste espiritual que se aproxima rapidamente. Tudo tem tanta coisa. Tudo acaba em pizza, tudo acaba em festa. O negócio é fazer festa. Ah, tô triste, tô deprimido, vou fazer festa. Fazer isso aí, no final do tempo, tá mudando, não tem jeito. É a própria rebeldia interior de cada um. Não quer dizer também que a gente não tem um momento de lazer, não é isso. Mas a diferença entre nós que estamos buscando e saímos daqui para nos divertir um pouco, dependendo de onde nós vamos, com quem nós vamos e com quem nós ficamos, tá? Depende muito disso aí. Mas a diferença daqui é que não quer não nem aí. É festa de segunda a segunda. Tá? Olha só que interessante, ó. Os sacerdotes atlantes, obedientes à voz da profecia, guardaram seus relatos espirituais milenários nos montes que emergiam do oceano adjacente, como as cordilheiras do Himalaia e dos Andes, que surgiram por ocasião da submersão do grande continente. Nos santuários e ruínas dessas cordilheiras, uma grande parte da velha documentação histórica atlante ainda será oportunamente conhecida pela humanidade profana. Olha só que interessante aqui. Tá? Os relatórios do ciclo de ouro e o livro de Ra, o culto ao sol dos Atlantes,
os apontamentos da roda e as pitorescas narrativas do plano, do lemuriano, e as palavras sábias de Shin, o peregrino das colinas douradas, enquanto que as fímbrias dos Andes se conservam os relatos dos maias, onde se destacam a revelação da lei da cabala, a fome das vibrações lévicas e principalmente a visão do grande mundo mental. Ou seja, isso tudo, todas as nossas religiões, filosofias que foram mencionadas aqui, essa unidade de vista já vem de tempo, porque nós somos os remanescentes satânicos, nós somos antigos lemurianos, então isso tudo que já foi previsto lá atrás, hoje é natural que a gente reveja. Só que tem um detalhe, aquela época se profetizava, hoje a coisa está se realizando. Maremoto, vulcão, morte, estudando tudo. Não tem jeito. Esse é uma coisa. O que na época aconteceu num continente específico, que foi a Atlântida, hoje está acontecendo a nível mundial. Por quê? Porque naquela época era uma mudança, o quê? Se mudou o quê? Uma raça raiz. Para entrar uma outra raça raiz. Né? Hoje o que acontece? Hoje está praticamente se mudando também uma raça raiz. Só que essa raça raiz está generalizada. Antes era uma coisa mais local, agora é uma coisa muito maior. É coisa como for. Digamos que os continentes não eram tão povoados como são hoje. Vamos lá. Pergunta 33. Visto que as profecias se baseiam em acontecimentos implacáveis, não constitui isso um irremediável fatalismo nos nossos destinos? Pergunta boa, né? Ficar pelos dedos, né? Resposta. A indesviável... Olha só. A indesviável felicidade do porvir pode significar fatalismo, mas também possuís liberdade para vos demorardes mais ou reduzirdes os ciclos tristes nas reencarnações retificadoras nos mundos físicos. Reencarnações retificadoras, não punidoras. A reencarnação não é uma punição, é uma retificação. Só que tem um detalhe. A indesviável felicidade do porvir. Ou seja, meu amigo, o problema é teu. Você quer viver uma existência toda encarnando, a felicidade está por certo. Então, o que a gente chama de fatalismo, a profecia é muito fatal. Vai morrer todo mundo, vai morrer 2/3 vão ser emigrados para um planeta. Vai que vai, isso é uma fatalidade, meu Deus. Isso é uma crise, isso é um horror. Eles escolheram isso aqui. Porque a felicidade está lá. Ela é indesviável. Ramatiz quer dizer isso. Nós somos condenados desde que nós nascemos ao temporismo. Todo mundo vai ser anjo, todo mundo vai ser anjo. Todo mundo. Por isso que eu sou contra a pessoa dizer, aquela ovelha lá não tem jeito. Nenhuma ovelha se perde na cruz do Senhor. Nenhuma ovelha se perde. Não tem. Pode falar de treino, pode falar de dragão, de mago negro. Um dia eles vão vir mais. Porque isso é uma questão de retorno. É que nem um elástico. Eles são que nem um elástico. A gente é que nem elástico. Quanto mais a gente se afasta de Deus, maior aumenta a tensão pro retorno. E quanto mais tu fica, sabe que a volta é dura. Mas volta. Ela não se arrebenta, meu velho. Porque esse elástico não é um cordão de prata, não. Esse elástico é o próprio Pai. Deus vai arrebentar. Deus é eterno, imutável, absoluto. Não tem jeito. Por isso que é a grande irritação desses seres inteligentes das trevas, eles se irritam que não adianta. Não tem onde correr. E essa é a maior indignação deles. Não é perder uma batalha e ir para um outro planeta. Eles não estão nem aí. Eles já estão se preparando para migrar para um outro planeta e levar todos os manés para lá para servir a eles. Eles sabem, lá eles vão ser reis, vão colonizar, lá eles vão dar um pico de tecnologia, de avanço no planeta. Então, de uma certa forma, eles servem a Deus. Só que do jeito deles, eles querem fazer promover todo aquele avanço planetário, mas eles querem continuar no trono. Continua. Daqui a pouco o tempo vai passar, porque tempo para a eternidade não é nada.
vai para outro planeta. E, assim, e o elástico vai esticando. Chega uma hora que disse assim, tem. Você começa a puxar. E a tensão é maior, o sofrimento. A tensão significa sofrimento para as besteiras dele. Isso é o detalhe. Quando ele conseguir transmutar isso aí que tem, ele vai ser um dos anjos mais fortes, mais poderosos do mundo. Pelo conhecimento que ele adquiriu no mal. Então nada se perde. Nada, ninguém se perde. O maior assassino, estuprador, um dia ele vai. Vai demorar bastante. Em relação ao nosso tempo, sim. Para Deus é nada. Para Deus ele considera como se fosse um filho de 2 anos fazendo uma arte. Mas ele matou e estrupou. O que é uma existência? Para Deus. Tente analisar com os olhos de Deus. Tem uma visão muito ampla. Aquele livro A Cabana, Jesus pega e diz pro cara, mas eu preciso que tu perdoe ele. Ele matou e estrupou minha filhinha. E ele, eu não sei quem é. E ele diz, mas eu preciso que tu perdoe ele para mim poder te abraçar como filho. É interessante, né? O cara falou, ele estrupou e matou a menina. Mas eu preciso que tu perdoe ele como irmão para mim poder te abraçar como filho. O elástico está esticando, né? O elástico está esticando e Jesus está vendo, pô. A tensão está aumentando, né? E vai aumentando. E quando o cara mais se afunda, ele vai ter que subir, vai ter que vir. A gravidade puxa, não tem. Porque a gravidade ela tem 2 sentidos, né? Tem a aceleração centrípeta e a centrípeta, ela joga para fora, é o mesmo nível. Não por nada. Mas o que me assusta é ver muita gente espiritualista aí se perdendo. Velho. Muita gente com um potencial maravilhoso aí, até pessoas consideradas no meio aí, estão se perdendo. 2/3 da humanidade estão se perdendo, né? Vamos lá. Não complica, né? Olha só que interessante essa aqui, ó. Essa aqui, vamos fechar com chave de ouro. O estudo de reumatismo é um pouquinho cansativo, porque ele é assim, eu fiz muitas respostas. Eu só tento resumir um monte. Ele é assim, só que tem um detalhe, ele faz pensar. E nós estamos vivendo a era do mentalismo, e ele é o grande mestre da energia dourada, do conhecimento. Então, agora vocês imaginam quando vocês pegarem e lerem esse capítulo, que quem editou a informação, muito não tem noção. Eu resumi o máximo que eu pude. São 51 perguntas, né? E as respostas de reumatismo não são curtas, não. Né? As respostas de reumatismo parece uma redação. Assim. Ele vai muito fundo, Muito conhecimento. Muito. Pergunta 34. Uma vez que os profetas são tradicionalmente a voz de Deus, qual o motivo por que as suas profecias provocam tanta polêmica e criam tanta contradição? É verdade, né? Principalmente a questão do final do tempo, o apocalipse, agora tem moda falar isso, né? É um pepino, é uma polêmica danada isso aí. Olha só que interessante a resposta. Resumido. O puro intelectualismo não passa de relógio de repetição. Enquanto o esforço para sentir, mesmo dentro do ilógico e aberrativo, amplia a área fotográfica. Entenderam? O puro intelectualismo, a ciência, não passa de relógio de... Porque quando a ciência não descobre algo, o que ela diz? Isso eu não sei explicar, mas deixa para mais tarde. Mas não me convenceu, isso não serve. Só vai servir quando eu provar. Então é aquela repetição, tá? Vira aquela coisa... Exatamente. Enquanto que o esforço para sentir, aí vem a intuição, mesmo dentro do ilógico e aberrativo, amplia a área fotográfica mental. O que é reumatismo? A princípio, nesse primeiro tópico que eu quis responder. Meu amigo, o negócio é o seguinte. As profecias, elas causam polêmica porque você tem a mania de pegar a profecia e tentar explicá-la através da ciência. Você quer pegar uma profecia, jogar para um laboratório, criar um experimento e provar por que ela funciona. A ciência não comprova a profecia. Porque a ciência não passa do quê? De intelectualismo. É um relógio de repetição. A ciência é isso aí. Hoje em dia não se descobre nada. O que a ciência descobriu depois de Einstein? A ciência não descobriu nada, cara. Ela dá... Fala de relógio de repetição, ela demora. Porque ela tem que criar um aparato, ela tem que
hoje em dia, a física, a própria física, ela está dando voltas em torno de si mesma. Porque ela, depois do átomo, depois da questão da quântica, na verdade a quântica que tenta elevar a física a outros patamares, mas o físico, o mecanicista, ele acabou, cara. Newton, isso tudo foi tudo derrubado. Porque é um relógio de repetição. Agora, sente as coisas. É isso que Ramatiz diz. Em vez de pegar uma profecia e tentar, não, ele quer dizer isso, porque parem sem ler aquilo e percebe ela. O que ela quer dizer? Bem claro que vou botar para tentar analisar ela, porque uma profecia não é analisável. Uma profecia é perceptível. E para isso tu tem que estar. Isso hoje em dia é muito complicado. Praticamente impossível. Tá? A profecia oferece esse aspecto dinâmico que exige a sensibilidade intuitiva para o futuro, aliado ao conhecimento do presente e à experiência do passado. Profetizar é isso aí. Tu tem o passado e tu tem o presente. Só que para isso, como eu falei para você, não é analisar. O mundo está assim, então daqui a 10 anos vai acontecer tal coisa. Vocês nunca ouviram tem muito no jornal isso, aquela análise econômica. Os caras tentam analisar um país economicamente de acordo com como ele está. Então eles projetam, daqui a 10 anos, se o país continuar assim, ele vai fazer tal coisa. Vocês nunca analisaram análise política? O país vai crescer 5% no ano. E aí quando vê, muda tudo. Mas claro que muda. Porque isso é uma espécie de profecia. Como é que vai profetizar uma economia, uma política daqui a anos, através de algo analisável? Assim? Não consegue. Quem imaginou que o Brasil, mesmo talvez não acreditando, que o Brasil ia estar tão avançado assim, porque você não tem noção do que é o Brasil hoje. O Brasil cresceu muito. E vocês acham que o Fernando Henrique e o Lula fizeram isso? Isso foram os engenheiros, meu amigo, que eles começam a... Que o Brasil só não avançou mais ainda, não é porque nós tivemos presidentes e governos incompetentes, é porque eles não fizeram. Porque tudo tem um tempo. Porque o Brasil não está fadado a ser a sétima sub-raça, não chegou a era do plus do Brasil ainda. Vocês estão entendendo? Nós estamos na quinta, que é a teutônica. Qual é a sexta? É a austral-americana. Vê que os Estados Unidos hoje, só que já está... Daqui um pouco, o que acontece? Vem o Brasil, a latino-americana, fecha a sétima sub-raça, completa a sexta raça raiz, que é a ariana, já vai para a sexta raça raiz. Então não chegou a nossa hora ainda. Então a gente é como se fosse freado pela espiritualidade, pelo governo oculto do mundo, teosofia, ou pelo comando do Projeto Terra. A gente é freado, não está na nossa hora de dar um pulo. Então não é governo. Vocês acham que um governo... Vocês acham que realmente a gente cresceu para o Fernando Henrique, a Lula? Foi o pacote e tal. Foi a economia. Não é nada disso. Não é nada disso. Eles é que riqueza. Sabe por quê? Os países lá fora estão tomando pau, o clima não está ajudando, estão precisando de nós. Aí que a gente vai crescer. Não é por uma medida econômica. Isso não é verdade. É só vocês analisar. É porque os países lá fora estão precisando. O Japão está afundando. Estados Unidos, não sei se você sabe, os Estados Unidos está num déficit público enorme. Os caras estão apavorados. Os Estados Unidos sempre foi um déficit zero. Eles estão quebrados. Os Estados Unidos está quebrado, gente. Para a ONU, é o país que mais deve para a ONU. Começar a comprar imposto da classe média. Claro. E já está um caos aquilo lá. E isso aí que tu está dizendo naquele livro Brasil, Coração do Mundo, do Evangelho, Brasil vai abraçar muita gente. Claro! A questão da agricultura. O forte do Brasil é a agricultura. Vocês estão vendo como é que está a Europa lá? Está abaixo do gelo, cara. Hoje eu vi na televisão. 600 pessoas já morreram. 600 pessoas. Os caras estão cancelando jogo de futebol, cara. Tudo virado de gelo. Tudo O virado. que vai acontecer? O Brasil não tem nada de água. Tá uma seca danada. É só chover uma semana, a soja estoura, o feijão estoura, porque o nosso campo a gente é muito rico. E outra coisa, a questão dos terremotos, é muito difícil dar um maremoto no Brasil. As placas tectônicas estão muito afastadas do nosso. Compensação, no Chile, nos Estados Unidos, está tudo próximo. Está todo mundo lascado. O Brasil é a única, e o Uruguai também entra nessa aí, apesar que o Uruguai fica muito próximo do Chile ali, né? Mas também, o
Brasil e Uruguai aqui, ó, a placa tectônica está afastada. Se der um maremoto, se der uma trepidação, uma movimentação, o tsunami chega com muito fraco aqui. Tem que ser uma movimentação na placa. Mas o que aconteceu lá na Indonésia, né? Aquele epicentro, né? Aquela movimentação, se fosse aqui no Brasil, não ia chegar aqui. E está muito afastada. O Brasil está aqui, ó. Uma placa tectônica perto, se movimenta, a onda invade. A nossa está afastada. Isso é privilégio? Sabe por quê? Tem uma ciência, a ciência constata isso. Porque o nosso continente é o mais antigo do mundo, aí as placas, elas são mais estáveis. Por isso que o Brasil foi a primeira pátria, a tecnologia. Porque ela é mais antiga, por isso que tem as placas tectônicas afastadas e estabilizadas. E ninguém leva adiante esse conhecimento, né? Por causa disso. Olha a responsabilidade que nós temos, hein? Nós não estamos aqui estudando de graça, não. Né? Futuramente a gente vai ter muita gente para ajudar aí. Quer seja encarnado ou desencarnado. É um aviso profético. Vou dar pra você. Ai, meu Deus. Estou profetizando. Olha a nossa responsabilidade. Eu estou falando sério, estou brincando, mas estou falando sério. Tá? Ok, aqui pessoal, muito interessante isso, né? É o sentir que amplia a área fotográfica mental. Tu quer pensar melhor, sente mais. Não analisa mais. É isso que Ramatiz fez. Pô, mas sentir. Mas cara, eu quebrava o maior pau com o dirigente que eu tinha. O cara vai tu tá louco. Que era do mentalismo, era da mente, era do pensamento, era meu amigo. Cara, eu não era taoísta, né? Eu sou taoísta, eu fui. Taoísmo não diz, olha. É tudo transmental. Conhecimento dos chakras, conhecimento meridiano. Naquela época, na China e na Índia, não existia ciência para comprovar. E hoje tem a acupuntura que comprova os meridianos. Mas na época não tinha. Então não era o ato de pensar que foi descoberto pelo ato de sentir. Né? Ok? Até que hoje em dia não se descobre nada, né, Edgar? Por que de novo que não tem nada de novo? Já notou, né? Nada, né? Nada vem de novo. Tudo que a gente aprende vem do passado. Por isso que eu digo, não adianta eu querer buscar, com todo respeito, mas eu vou ser obrigado a verbalizar. Um Rodrigo Romo que está empinando a cabeça de todo mundo ali. Tem gente que está passando mal com isso aí. Porque querem aprender coisas cósmicas que nem eles sabem nem onde é que estão. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Quem são os seus mestres? Você conhece os grandes conhecimentos passados para você pesquisar um conhecimento novo no futuro? Então, cuidado com o novo. Que tem a questão da muita autopromoção. E está empinando, o cara está pegando obras aí e está desconfiando que está distorcendo. Ele distorce o livro de Urântia com todo respeito. Eu tenho aqui material e posso comprovar isso aí. Estão distorcendo, ele distorce completamente o livro de Urântia. A sequência lógica do ele distorce, eu li. Eu tenho umas apostilas aqui que eu não quero falar porque questão de ética, né? Mas eu tenho, depois eu mostro pra você. Está distorcendo, não está certo. Questão das hierarquias mesmo, ele muda, ele está mudando. Você está falando que Lúcifer, ele está em Vênus. Cara, Lúcifer, quando eu chegar lá no Urântia, vocês vão ver que ele não é nível sistema local. Ah, não é isso. Ele está muito acima disso. Como é que ele vai ficar grudado num planeta se ele é uma questão muito maior? Então como é que ele pode me dar uma informação dessa? Não sabe o que está falando. Distorce completamente. Depois é um cara que lança um livro de semana em semana. Não pode, tem que cuidar. É só um exemplo que eu dou para vocês, tá? Talvez eu não deveria falar, mas é só um alerta porque eu li, pesquisei. Eu tenho vídeos dele, tá? Estudei, pesquisei para poder hoje estar verbalizando para vocês. E eu acho que eu, como coordenador, acho que eu tenho a obrigação de alertar vocês. Querem pesquisar, pesquisa. Tá? Mas cuidado. Tá? Cuidado. E outra, esses conhecimentos que foram passados, aqui a gente chegou a usar um tempo, funcionam. Até não vou dizer que não funciona. Mas o problema é do jeito que está sendo veiculado. Então é um conhecimento que talvez venha do bem, mas está sendo distorcido. Tá?
Está sendo possível. Pelo menos o que foi nos passado aqui dentro. Foi tolerado por um tempo. Funcionou. Agora não funciona mais. Até porque a casa mudou de vibração, mudou de nome. E as coisas só acontecem. Pergunta 47. Nossa, judiar de vocês, que eu sei que hoje está muito quente, né, pessoal? Poderia citar os nomes de alguns profetas tradicionais do passado que foram portadores de credenciais favoráveis? Aqui ele fala de Antúlio, tá? O sublime instrutor atlante, consagrado filósofo e vidente das portas do céu. Antes do trabalho esforçado de Moisés no Monte Sinai, Antúlio já pregava na Atlântida a ideia unitária de Deus. Mas em lugar do Jeová feroz e vingativo, ensinava que o Onipotente era uma fonte eterna de luz e amor. Também é de sua autoria a primeira enunciação setenária na Terra, quando se refere à cromosofia das 7 legiões dos guardiões, cada uma se movendo numa aura correspondente a cada cor do arco-íris. Então vamos ver os orixás e os seus Exus diferenciados. Foi só comigo. Quem lê o livro Atlântida no Reino da Luz, no Reino da Terra, vocês viram que lá naquela época Antúlio já não estava mais lá. Tinha a famosa chama de Antúlio que não apagava. Olha só a força desse cara. No final do livro ela se apaga. Tá? Comprovando seus dons maravilhosos, Antúlio previu com milênios de antecipação a submersão da Atlântida e a inversão rápida do eixo da Terra, ocorrida há mais de 27 mil anos do nosso calendário. Ah, então, e tivemos outros relógios, né? Mas aqui ele fala de Antúlio. O grande Antúlio. Eu fiz questão de mencionar para vocês que quase não conheciam. Né? Quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver. E a última pergunta, eu faço essa pergunta para vocês. Para encerrarmos este capítulo sobre a profecia, desejaríamos saber qual o mais insigne profeta que já conhecesses sobre a tradição da arte de predizer. Poderias indicar seu nome? Aí eu pergunto para você. Qual foi o maior profeta de todos os tempos? Foi Jesus. É Jesus, o sublime amigo, o salvador da humanidade, que fez a transfusão da luz crística sobre a superfície anêmica do vosso órgão. É ele, a voz profética, em que podeis e deveis confiar incondicionalmente, pois o ungido de Deus também profetizou e o fez com sabedoria e fidelidade. Além disso, cumpriu primeiramente em si mesmo aquilo que ensinava, e depois disse ao homem debilitado pelas paixões terrícolas que fizesse o mesmo, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legando-vos, junto ao seu evangelho, a profecia trágica do fim dos tempos e do juízo final. Mateus 24. Tá? Deixou-vos instruções e lições imorredoras para que possais sobreviver espiritualmente aos eventos cruciantes que se aproximam. E dirigindo-se à humanidade nessa predição angustiosa e trágica, sabendo a paralítica e cega pelas paixões insofreáveis do instinto animalizado, oferece-lhe a cura através do seu divino evangelho e do seu amor, que redime para a eternidade. Então, realmente, Jesus foi o maior de todos os profetas. Tá? E ele sempre falava, né? Final dos tempos chegados. Isso causava, na época, um certo temor pro pessoal aí. Tá, pessoal? Então achei isso aí. Falamos bastante sobre profecia, né? Espero que tenham gostado. O estudo de Ramatiz, ele é assim mesmo. Ele é mais a nível filosófico, né? O pessoal tem que pensar, refletir. E, de preferência, depois ler o livro. Tá? Muito obrigado, então, luzamente. Paz no coração. Até o próximo encontro. Semana que vem eu não me lembro o que é. Quarta-feira que vem. A princípio, nós vamos ver sexta-feira agora o que vai ocorrer com a gente semana que vem. Se eles vão dar feriado, se nós vamos ter que trabalhar, não sei. Mas a princípio, assim, ó, quarta-feira que vem está confirmado. Eu não me lembro o que é. Hã? Com certeza. Eu também, profeticamente falando. Pois é, eu não sei, tem que ver com ele. É um dever nosso até, não parar. Vamos ver. Tá, pessoal, muito obrigado, tá? Cruzamento. A outra semana depois, métodos de ser dos nossos. Depois.